Ok, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, versículo 17. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esta é a palavra do Senhor. Queria que os irmãos mantivessem a Bíblia aberta nesse texto. Para você que está chegando hoje, que não tem acompanhado a exposição da palavra de Deus no livro de Apocalipse, deixa eu só dar uma sintetizada, o que é que esse texto aqui está querendo falar num contexto maior. Nós estamos falando aqui daquela experiência de João, no capítulo 4, quando ele vê o trono de Deus, e de repente ele vê na mão daquele que está sentado no trono, um livrinho todo escrito por dentro e por fora, e ninguém pode abri-lo, porque ninguém é digno. E quando João começa a perceber que as coisas estavam muito confusas e difíceis, veio um ancião e lhe disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá é digno, e ele pode abrir. E Jesus então abre os selos, que representam na verdade os grandes movimentos da história. E quando esses selos são abertos, 4 cavalos saem em disparada, na medida em que a ordem é dada para que eles saiam. O primeiro cavalo está aqui no capítulo 6, versículo 3, o cavalo vermelho, que simboliza a guerra. O segundo cavalo, o cavalo preto, que simboliza a economia. O quarto cavalo, o cavalo amarelo, que significa a peste, as pragas. E nós estudamos também no domingo anterior, na última vez que expusemos a palavra de Deus aqui, o quinto selo, que são as orações dos santos, de uma forma mais particular, a oração dos mártires. Ou seja, a Bíblia tenta nos mostrar que esses são os grandes movimentos da história. A Bíblia tenta nos mostrar que da mão do Cordeiro sai a ordem para que a história se articule tal qual a entendemos. E que não é possível você entender a história sem que você entenda Jesus como esse pivô central, ou como a hermenêutica, se assim preferirmos, da história, de onde você pode entender o sentido maior da meta-história que também caminha junto com essa história na qual nós conhecemos. A pergunta bem fácil para a gente poder entender aqui é: o que é que você estudou nos bancos da escola quando você estava ainda estudando, ou aqueles que estão estudando hoje? Nós estudamos os movimentos da história. Nós estudamos as grandes pragas, as grandes pestes, as grandes dores e tragédias da humanidade. Nós estudamos as guerras e calamidades, as mudanças de governo, a deposição de governo. Nós estudamos movimentos complicados, como os movimentos da economia. E todos esses movimentos estão aqui interagindo. Mas é bom lembrar que a Bíblia faz questão de dizer que junto com esses cavalos que aterrorizam e marcam sensivelmente a face da história, caminha também o cavalo branco, que é a figura de Cristo, e que nos mostra que esse cavalo branco sai vencendo, e para vencer, ele já é vitorioso, ele já sai vencedor desde o princípio, desde a eternidade. Mas junto com tudo isso aqui, existe uma coisa que poucos de nós entendemos, e vale a pena a gente voltar um pouco no quinto selo, que é a questão da história, das orações. No meio de toda essa confusão, desse caos no qual a gente lida constantemente, das dores que a gente não sabe de onde vem, das tragédias que nos abatem, das perdas substanciais que a história da humanidade sofre, não só no nível particular, mas também no nível geral, existe aqui uma força invisível que percorre todo esse quinto selo, que é o quinto elemento da história, que são as orações. As orações que o povo de Deus faz
As orações, especialmente daqueles que morreram por causa do testemunho da palavra, elas impactam sensivelmente a história da humanidade. Se nós entendêssemos isso para valer, isso mudaria a forma como a gente ora. E isso nos levaria, na prática, a orarmos muito mais. Provavelmente, se você não tem o hábito de orar, é porque você não entendeu quão importante essa oração sua é na história da humanidade. E como essas orações, elas afetam sensivelmente o mover da história da forma como nós a conhecemos. Agora, o sexto selo, o sétimo, obviamente, a gente vai ser o desdobramento das trombetas, mas o sexto selo é o sexto e último ingrediente dessa história. A história caminha inexoravelmente para um fim. E o sexto selo fala-nos do grande julgamento que existirá na face da humanidade. O sexto julgamento fala desse tempo, não final, mas num tempo em que conclui uma etapa dessa história tal qual a conhecemos. Será um dia de muita dor, será um dia de muita aflição, mas será um dia em que a história, da forma como nós a conhecemos hoje, ela vai ser totalmente transformada. E é exatamente isso aqui que nós percebemos, porque no versículo 12 diz: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo. E aí, quando abre esse sexto selo, que é o fim, que é a conclusão desse mover da história, acontece alguma coisa extremamente forte aqui. Por quê? Porque este julgamento, ele vai afetar duas áreas essenciais da história da humanidade. Primeiro, ele vai afetar sensivelmente a estrutura cósmica. Quando a gente pensa de juízo final, de julgamento final, a gente pensa normalmente de julgamento individual. E isso é verdade. A Bíblia nos diz que num dia, todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Deus. Tanto aqueles que serão julgados, como aqueles que serão absolvidos pelo sangue do Cordeiro. Mas todos nós estaremos um dia na presença do Deus vivo, do Deus de quem nada pode ser escondido. Todos nós haveremos de comparecer diante desse tribunal e seremos julgados de acordo com os critérios do Evangelho. Agora, esse texto nos fala também que o grande julgamento vai alterar e vai mexer não apenas com a questão individual, mas que ele vai alterar as estruturas cósmicas. Olha o versículo 12, o versículo 13 e o versículo 14. Nos fala aqui de terremotos, nos fala aqui de sol se escurecendo, da lua se tornando como sangue, das estrelas caindo, talvez uma alusão a fragmentos de meteoritos vindo sobre a terra, e o céu se enrolando. Portanto, o julgamento, ele não tem apenas uma implicação individual, mas o julgamento também ele vai afetar toda a natureza, toda a criação. E ocorre aqui, no julgamento, aquilo que Jack e Liu chama de descriação, ou seja, é uma criação às avessas, ou seja, quando Deus criou todas as coisas, no Big Bang inicial, na criação do universo, Deus deu a ordem e os montes foram se organizando. Deus deu a ordem e o firmamento se fez. Deus deu a ordem e os céus, as estrelas apareceram. Deus deu a ordem e a luz surgiu. Mas aqui vai acontecer uma criação às avessas, porque a ordem aqui agora é de uma descriação. Será um Big Bang em direção oposta à da criação. Porque todos os relevos da Terra serão alterados. As placas tectônicas da Terra causarão um profundo impacto e transformações assustadoras na superfície terrestre. Então a primeira implicação, o primeiro efeito do grande julgamento será exatamente sobre as estruturas cósmicas, sobre o universo. O segundo grande efeito do julgamento é que o julgamento vai atingir as hierarquias humanas, porque o versículo 15 vai nos falar disso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas. Ou seja, agora, o que nós vemos aqui, o grande julgamento, mostrando a fragilidade dos governos, daqueles que se julgam poderosos, daqueles que acham que podem ter alguma coisa na mão. É interessante, meus queridos irmãos, quando a gente vai pensar sobre isso, porque alguns homens poderosos, eles acreditam que eles são deuses. Outros têm certeza que são deuses.
Na história da humanidade, muitos movimentos já foram feitos dessa forma. Na época de Cristo, nos dias apostólicos, o culto ao imperador foi instituído em todas as províncias romanas, e todas as pessoas tinham, ao parar diante da estátua de César, deveriam dizer que César era Senhor e se curvar diante dela. Os cristãos foram julgados na história porque eles se recusavam a ajoelhar diante da estátua de César. Mas é interessante perceber, meus queridos irmãos, que os Césares, eles assumiram uma posição de que eles eram divinos. Por isso eles eram augustos, por isso eles eram Césares. Eles tinham essa dimensão da adoração e do culto a si. Mas na verdade o texto aqui está querendo nos mostrar que todos esses governos podem ser poderosos como forem, mas a estrutura deles é de pés de barro, como nos é demonstrado também no livro de Daniel, quando ele preconiza o fracasso e a derrocada da grande Babilônia, que governava todas as províncias conhecidas de então. Ou seja, o grande julgamento, ele afeta as estruturas cósmicas, mas vai atingir também as hierarquias humanas. A Bíblia nos diz que eles vão buscar a morte, esses poderosos, capítulo 9, versículo 6, mas eles não vão encontrar a morte. Eles vão querer fugir do que eles estão vendo, mas eles não podem fugir diante do julgamento e diante de Deus. Por que tanto pavor? Por que essas pessoas se assustam tanto no grande julgamento? Por duas coisas. Primeiro, vocês podem ler aí comigo no versículo 16, quando eles dizem aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. Eles querem se esconder de quê? Eles falam aqui: escondei-nos da face daquele que se esconde no trono e da ira do cordeiro. Duas coisas aqui que eles têm medo. As pessoas no dia do grande julgamento terão muito medo da face de Deus, de estarem diante daquele que pode julgar e vai julgar todas as coisas, e diante daquele que os raciocínios, que os argumentos, que as tentativas de argumentações são frágeis demais. Eles estão diante daquele que está sentado no mar de vidro, cuja característica básica é transparência e fluidez. Eles não podem se esconder da face do Cordeiro. Por isso que eles pedem aos montes: cair sobre nós. Eles preferem a morte do que o enfrentamento. Na verdade, o grande pavor é deparar-se com a face daquele de quem a vida inteira eles se esconderam. Eles não querem olhar para Deus, ao contrário de Adão, quando foi criado, cujo prazer era ir e conversar com Deus, e de santos homens da história e mulheres da história santas, cujo prazer está em ir na direção de Deus, em se aproximar de Deus. Eu gosto muito de uma frase de uma mística cristã da Idade Média, chamada Jaqueline. Jaqueline usou uma frase que tem me ajudado muito na minha vida. Ela diz o seguinte, que confissão é a antecipação do juízo. Um dia eu vou estar diante da face do Deus que sabe todas as coisas. Por isso, antes desse dia, eu me antecipo. E eu me aproximo diante de Deus e digo: Deus, está aqui. Não tenho nada para te oferecer. Está aqui o meu fracasso. Mas no dia do juízo, Senhor, eu não serei surpreendido com a revelação do meu pecado, porque eu já sei. E é essa aproximação que a gente faz, de forma individual, de forma íntima, de uma forma profunda, hoje, é que é exatamente o que vai acontecer no dia do juízo. A gente às vezes fica com muito medo hoje da nossa reputação. Eu tenho percebido pessoas que lidam com a questão do pecado, e como elas ficam com medo da reputação delas. Não fiquem com medo da reputação de vocês. O grande medo que nós precisamos ter é do enfrentamento que teremos com a face de Deus. O que nos interessa é saber como é que Deus nos vê. Esse que é o grande segredo da vida cristã e da vida humana. A segunda coisa que eles temem, não apenas a face de Deus, mas eles temem também, gente, olha que coisa paradoxal. Eles dizem assim: escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. É paradoxal demais essa expressão, porque, primeiro, é a primeira vez na Bíblia que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é manifesto aqui como alguém que está julgando. Segunda coisa, pensar em ira do Cordeiro.
Ora, o que é um cordeiro? Um cordeiro é um animal profundamente indefeso. O profeta Isaías diz que Jesus, como cordeiro mudo, foi levado perante os seus tosquiadores e não abriu sua boca. Jesus nunca levantou a sua voz em tom de julgamento enquanto ele esteve aqui na terra. A característica de Cristo era a característica da mansidão, do perdão, do acolhimento. Mas agora nós estamos vendo Jesus Cristo assumindo uma posição absolutamente contrária a essa figura do pálido Galileu, do frágil Jesus, que muitas vezes é representado nas nossas estrebarias em época de Natal como um menino indefeso, ou como alguém que está pregado na cruz e não sabe defender-se a si mesmo. Esses homens agora, toda a criação e todos os seres criados, todos os homens, a humanidade inteira, ela está com medo da ira do cordeiro. Esse animal mais indefeso torna-se agora a grande ameaça. Ironicamente, é a ira do cordeiro, e este temor vem do fato de eles não terem argumentação diante de Deus. Toda a defesa que possuem é extremamente frágil diante daquele que tudo vê. Os sofismas são destruídos, as máscaras são depostas, e o fulgor de Deus revela toda a alma humana, e diante de Deus não se esconde nada de bom e nem de ruim. Por isso eles estão desesperados. Eles não querem a face de Deus, fugiram a vida inteira da face de Deus, e agora tem que olhar para a face de Deus. Por isso eles estão amedrontados, porque o cordeiro que por eles foi massacrado, agora é o cordeiro que julga. E por isso eles clamam: montes, rochedos, caí sobre nós. Porque eles preferem a morte do que o enfrentamento. Agora, a pergunta que fica, meus queridos irmãos, no versículo 17, é uma pergunta muito séria. Diz aí: porque chegou o grande dia da ira deles. Deles aqui refere-se àquele que se senta no trono e ao cordeiro. Chegou o grande dia da ira de Deus e do cordeiro. É a pergunta forte demais nesse texto aqui. Quem é que pode suster-se? Em umas outras traduções fala assim: quem é que pode ficar em pé? Nós estamos agora diante do cordeiro, frágeis como somos, com o nosso profile, os nossos arquivos, todos diante de Deus. Quem vai poder ficar em pé? Quem é que pode manter-se, suster-se diante daquele que tudo vê? O livro de Apocalipse é um livro de julgamento. É a hora de acerto de contas, hora de ajustes. Quem é que pode ficar? Essa pergunta é feita em alguns textos do livro de Apocalipse, e é no livro de Apocalipse que eu quero responder essa pergunta. Primeiro, pode ficar de pé diante do cordeiro aqueles que foram comprados pelo sangue do cordeiro. Apocalipse capítulo 5, versículo 9, leia aí. Há um grupo de pessoas entoando cânticos. E diz aí: entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Pode estar de pé diante do cordeiro aqueles que foram comprados pelo sangue. Eu vou usar uma expressão para essa figura de compra aqui, que é a expressão bíblica, chamada redimidos. Aqueles que foram redimidos. Redenção era o ato de um homem que ia numa feira de escravos, e ali ele escolhia um escravo e pagava o preço em moedas por ele, e quando pegava aquele escravo, ele dava a alforria e dizia: pode ir embora. Jesus comprou você. O que significa isso? Você já parou para pensar? Você foi comprado com preço de sangue? O primeiro homem que colocou isso de uma forma muito sistematizada foi Anselmo de Canterbury. Ele viveu na Inglaterra no ano, embora tivesse nascido na Itália no ano de 1093, e ele faz um tratado maravilhoso sobre isso aí. Para ele, Deus, sendo santo, não poderia simplesmente ignorar o pecado e deixá-lo sem julgamento. Ele dizia o seguinte: se Deus ignorasse o pecado e deixasse o pecado sem julgamento,
Isso seria mais do que impróprio para um Deus justo. Isso seria impossível. Então o que poderia ser feito? Se somos devedor, devemos pagar o que devemos. O problema é que nós somos incapazes de pagar a grande dívida dos nossos pecados. Então o que Deus fez? Não há ninguém que possa satisfazer a minha justiça. Então o que Deus faz? Deus manda Jesus. Ele morre em meu lugar. Jesus era e é a única pessoa que poderia, em meu lugar, satisfazer plenamente a justiça de Deus. Você entende o Evangelho no dia em que você entende que você foi comprado e redimido por um alto preço. E o seu preço foi um preço de sangue. Jesus morreu no seu lugar, porque você não dava conta de pagar a sua dívida. É por isso que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele precisou ir lá para retirar essa culpa e essa condenação que estava sobre mim. E quando você chegar diante do trono de Deus, você pode chegar de forma firme, segura. A Bíblia nos fala que nós podemos chegar de forma ousada diante de Deus. Por quê? Porque nós somos de Jesus. Nós somos comprados pelo preço que Ele nos pagou. Uma das músicas mais lindas do cancioneiro brasileiro, para mim, foi escrita por Asaf. Ela diz o seguinte: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, Ele pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós declaramos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, iremos andar. Quem é que pode estar em pé no dia do julgamento? Aquele que foi comprado pelo Cordeiro. A pergunta: você foi comprado pelo Cordeiro? Você sabe que Jesus pagou um preço por você? E que você pertence a Ele? E que você é uma propriedade especial dEle? E que você tem sido assim para a glória dEle? Quem pode estar em pé no dia do juízo? Aquele que foi comprado. Segundo grupo de pessoas que pode estar em pé no dia do juízo. Aparece no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Eu gosto muito dessa ideia. Jesus vai confessar o meu nome. Ele vai confessar o meu nome diante do Pai e diante dos anjos. Mas quem é que pode estar lá? Aqueles que foram achados inscritos no livro da vida. Jesus não apenas nos deu dignidade que não merecíamos, colocando-nos em pé diante do Pai, sem culpa e sem medo, porque Ele nos comprou, mas Ele gravou o meu nome, o nome daqueles que creram e que entregaram a sua vida a Cristo. Ele gravou no livro da vida. E quando você chegar no céu e o grande livro foi trazido, você vai ver que nesse livro estará o seu nome, marcado com sangue, porque Ele comprou você. Neste livro foram escritos todas as pessoas que recusaram adorar a besta, todas as pessoas que se aproximaram de Cristo e conheceram o amor dele, e assim confessando-o diante dos homens, também é confessado diante do Pai e dos seus anjos. Terceiro grupo de pessoas: aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono, diante do Cordeiro. Tais pessoas podem se suster diante de Deus e diante do Cordeiro. Mas como elas estarão em pé? O texto diz: vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos e clamando em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa salvação foi dada pelo Cordeiro. Ele nos vestiu com a roupa branca, para estar de pé naquele dia, diante do trono do Senhor,
nós precisamos ter as nossas roupas alvejadas, purificadas pelo precioso sangue do Cordeiro. Quarto grupo de pessoa que pode estar diante do Cordeiro. Capítulo 9 de Apocalipse, versículo 4. E foi-lhes dito que não cansassem, que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte, marcados pelo Cordeiro, selados pelo Cordeiro, inscritos no livro da vida, vestidos do sangue do Cordeiro, agora também com selo. E é interessante que na Bíblia, no livro de Apocalipse, nos fala também sobre o selo da besta. Gente que é marcada pelo diabo, e não por Deus, e não pelo Cordeiro. Alguns anos atrás, eu ouvi um testemunho de um assessor do Antônio Carlos Magalhães, antigo governador da Bahia, que é profundamente envolvido também, que foi profundamente envolvido com seitas esotéricas e com espiritualismo anticristão, com macumba, com feitiçarias. E esse Ávila deu um testemunho na Adonep, e eu fiquei profundamente impactado com o que ele nos falou. Ele disse que desde cedo ele começou a ter algumas experiências extrasensoriais. Uma sensação de algumas coisas espirituais ao redor dele. E era estranho porque ele percebia movimentos, era estranho porque ele ouvia vozes, sem saber discerni-las, mas ele começou, por causa de uma cultura muito voltada para essa questão dessa espiritualidade afro, ele começou a procurar essas coisas de ocultismo, a se envolver com essas coisas, e ficou muito impressionado com a ideia de se tornar pai de santo. E ele não sabia exatamente como se tornar pai de santo, mas começou a frequentar, e logo então ele foi recebendo as manifestações, e ele disse: eu quero me tornar um pai de santo. E esse homem diz que para se tornar pai de santo, alguns sacrifícios e rituais muito pesados são feitos. Um deles é que você tem que jejuar durante quase uma semana, e durante esse jejum você se alimenta praticamente de sangue de animais que são oferecidos em holocaustos. Sacrifica-se galinhas, sacrifica-se animais, e ele bebe esse sangue e vive desse sangue. A segunda coisa que ele percebeu, que para se tornar pai de santo, era necessário também ter práticas homossexuais. Esses quadros que você vê, ironicamente, que foram retratados na televisão, ironicamente, de pai de santo homossexual, é uma prática muito comum, esse envolvimento homossexual. E ele disse que outra das práticas que eles tinham que fazer, fazia parte deles, era irem para cemitérios, e ali eles compravam do coveiro, eles subornavam o coveiro para abrirem túmulos frescos e comerem carne humana. Isso faz parte do ritual de se tornar um pai de santo. E ele então começou a se envolver com isso. E ele disse que só não se tornou pai de santo porque precisava ser homossexual. E ele disse que mesmo caído lá no mundo, nas trevas, por alguma razão, ele não conseguia ter essa experiência homossexual. Mas alimentar-se de pessoas mortas, ele mesmo já tinha feito algumas vezes, antes de Cristo o encontrar e o redimir. Mas como é que ele começou a se interessar pelas coisas do Evangelho e pela Bíblia Sagrada? Um dia eles foram para o ritual macabro, mais uma vez. Estavam no cemitério e eles sabiam onde é que eles iriam encontrar a pessoa que eles queriam cortar a carne dela e comer naquele ritual diabólico. E quando chegaram ali e foram abrir a cova, um espírito maligno possuiu o corpo de uma daquelas pessoas que estava sendo guia deles e disse: esse túmulo aqui vocês não podem mexer, porque esse túmulo aqui é do inimigo, referindo-se ao fato de que aquela pessoa era uma pessoa evangélica, ela era uma pessoa cristã. E ele disse: foi impressionante ouvir esse relato naquele momento, porque eu fiquei com muito temor, eu fiquei com muito medo. Eu disse: rapaz, nós estamos mexendo com coisas, e nem morto o corpo de um santo, e nem morto o corpo redimido do Cordeiro, de uma pessoa que foi lavada pelo sangue do Cordeiro, pode ser tocada. E aquilo gerou muito temor, e como ele estava em busca de espíritos mais altos, ele disse: bem, deve ter algum espírito mais alto que segue esse povo aí, então eu quero conhecer esse povo. E por causa disso, ele começou a se interessar pela Bíblia Sagrada, e saiu desse mundo, dessas trevas, e vindo para o Evangelho.
Meus queridos irmãos, essas coisas anacrônicas que nos assustam, elas são exatamente descritas aqui na Bíblia. A questão da marca do cordeiro e a marca da besta está aí presente. Essa marca não é uma marca de animal, não. Essa marca é muito mais do que isso. É uma marca que percorre toda a nossa natureza. Por isso nós precisamos correr para o Cordeiro de Deus e pedirmos a Jesus para que Ele nos marque. E é curioso que na Bíblia, e nós vamos estudar lá na frente essa questão, de que o povo redimido por Deus, ele tem uma marca nas mãos e tem uma marca da mente. Durante muito tempo, essa foi uma grande preocupação hermenêutica para mim. O que significa isso? E depois eu descobri que, na verdade, a mente dessas pessoas, que são marcadas pela besta, elas passam a ter um pensamento só, de servir a besta e os seus anjos. Mas as pessoas que são marcadas também pelo Cordeiro, elas começam a ter uma preocupação de glorificar o Cordeiro, porque a mente delas é uma mente renovada e transformada. Quando a Bíblia nos fala que nós temos o selo de Deus sobre as frontes, isso significa que a mente da gente, a cosmovisão da gente, a forma de ver a vida, começa a ser uma forma marcada pela percepção daquilo que o Cordeiro crê e daquilo que o Cordeiro fez. Este selo, o sexto selo, encerra a história da humanidade tal qual vemos. Mas a gente precisa ainda perguntar a gente mesmo. Eu já fui tocado pelo sangue do Cordeiro? A minha vida já foi lavada pelas vestiduras do sangue do Cordeiro? O meu nome está escrito no livro da vida? Eu tenho selo na fronte, na minha fronte, o selo do Cordeiro? A Bíblia diz uma coisa interessante. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Nós precisamos viver nessa dimensão. Agora, meus queridos irmãos, quem é que pode estar em pé no dia do Cordeiro, contemplando a face de Deus? Quem é que pode contemplar a ira do Cordeiro? Quem é que pode ficar em pé? Essa é a pergunta que termina aqui o capítulo 6. Chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? Eu só queria te dizer uma coisa encerrando. Não apresente com as tuas roupas. Não apresente com o teu instrumental. Não se apresente diante do Cordeiro de Deus com seus próprios recursos psicológicos, filosóficos. Apresente-se diante de Deus com a roupa que o Cordeiro de Deus te der. Com o sangue, com a tua vida salpicada pelo sangue do Cordeiro. Com a tua fronte marcada pela presença do Cordeiro. Porque só pode ficar em pé na presença de Deus aqueles que foram marcados pelo Cordeiro e a quem o Cordeiro defende, diante do Pai e diante dos seus anjos. Que Deus nos dê a graça de que cada um de nós aqui possa, no dia do juízo, estar em pé, não porque tenha coisa maravilhosa para oferecer a Deus, mas porque receberam de Deus coisas maravilhosas. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos orar. Pai, nós não temos aqui nenhuma defesa e não temos coisas muito bonitas para te apresentar. A nossa história é marcada por confusões, por incoerências, por contradições, por blasfêmias, por insegurança. Muitas e muitas vezes ferimos o teu coração de pai. Muitas e muitas vezes te acusamos, te desprezamos, cuspimos no teu rosto. Muitas e muitas vezes olhamos para o Cordeiro na cruz e o ridicularizamos. Nós não temos muita coisa para te apresentar, Pai. Mas nós não queremos nos apresentar diante do Senhor com as nossas próprias vestes. Nós queremos nos apresentar diante do Senhor com a justiça do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Obrigado por Jesus. Obrigado pela sua santidade. Obrigado pelo seu grande amor. Nós te louvamos, Jesus amado. Nós te adoramos, ó Deus. Glórias sejam dadas a ti. Glórias sejam dadas a ti. Amém, Senhor.